pessoal. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro dia da jornada de agentes de inteligência artificial organizados pela eProcess. Um prazer enorme. Tá vendo vários nomezinhos aqui conhecidos, algumas pessoas novas entrando com a gente também. É uma satisfação estar aqui hoje à tarde conversando com vocês, trocando essas ideias, compartilhando, né, alguns dos nossos achados, dos nossos estudos acerca dessa tecnologia que vem desenvolvendo rapidamente aí, né, na parte de soluções corporativas para transformar processos, que é nossa essência. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Kelly Sganderla, eu sou consultora sênior de inovação em processos aqui da eProcess, trabalho com transformação digital de processos organizacionais há mais de 20 anos, e hoje a gente abre a nossa jornada com uma conversa para conversar um pouco sobre os agentes de inteligência artificial, o que eles são, como eles são criados e como é que eles podem transformar as atividades da nossa organização. Esse é o primeiro encontro que a gente vai ter, né, de uma série de 6 lives, que faz parte da nossa jornada. Então, hoje eu apresento para vocês uma introdução sobre o tema, no qual a gente vai falar um pouco sobre como é que funciona essa tecnologia, o que ela pode fazer. Nos próximos dias, a gente vai promover mais 4 lives apresentando algumas plataformas agênticas. Então, na quinta-feira, no dia 2 de outubro, né, daqui a alguns dias, o nosso colega Felipe vai apresentar a solução da IBM para agentes inteligentes, que é o Watson X Orchestrate. Na terça-feira da semana que vem, a Laís vai mostrar a vocês a solução da N8N, que se tornou uma das mais populares aí quando a gente fala sobre agentes, né, ou N8N, como a gente fala aqui no Brasil. Na quinta-feira da semana que vem, a gente tem, né, no dia 9 de outubro, o Guilherme Scherer, que vai apresentar o Microsoft Copilot Studio, que é a solução da Microsoft para agentes inteligentes. No dia 14 de outubro, a outra terça-feira, o Carlos Mortari vai fechar a parte das demonstrações das plataformas, mostrando o UiPath Agentic, que é uma proposta dessa conhecida plataforma de RPA para introduzir o tema de agentes inteligentes. E no dia 16 de outubro, a gente fecha com o Eduardo Brito, que vai mostrar agentes em campo, né? Algumas visões de aplicações práticas de agentes inteligentes em operações de negócios. Aproveito o momento aqui para dar alguns avisos. Eu sei que logo vai começar a pipocar no chat algumas perguntas. Então, sim, nós estamos gravando os eventos. Quem se inscreveu vai receber um aviso lá, uma notificação para poder assistir a gravação, certo? Conversei aqui com a nossa equipe e a previsão é que o vídeo gravado seja publicado no dia seguinte do evento. Então, eu recomendo, de preferência, que vocês acompanhem as lives ao vivo, aproveitem as oportunidades para trazer as suas questões e enviar dúvidas aos apresentadores. Vocês podem usar o chat ali para mandar suas questões. À medida que eu for falando aqui, eu vou vendo a oportunidade de responder alguma questão que eu estou acompanhando no chat, mas talvez algumas questões fiquem para uma sessão de Q&A no final da apresentação. Eu tenho bastante coisa para falar, então eu vou tentar ver se eu consigo encaixar algumas das questões que vocês trouxerem. É um tema muito inovador, tenho certeza que as questões vão ser diversas. E todas as lives dessa semana vão ter certificados de participação. Mas para você receber o certificado, precisa ter participado ao vivo de pelo menos 40% do tempo da transmissão. É a nossa forma de reconhecer o tempo que vocês estão aplicando de fato para buscar esses novos conhecimentos. Beleza? Combinado? Podem colocar aí, né, as informações, podem usar as reações aí para interagir comigo também. Fica muito mais, a gente se aproxima muito mais nesses momentos. Show! Bom, toda essa quinzena de conteúdo super interessante sobre agentes, né, inteligência artificial agêntica, está sendo promovida pela eProcess, que é uma consultoria que oferece produtos e serviços para apoiar diversas organizações de todos os segmentos nos temas relacionados à transformação de processos, transformação de tecnologia, principalmente com o uso agora da inteligência artificial. Então, do licenciamento, à implantação de diferentes soluções, a modelagem, o redesenho dos processos, ajustando eles para serem mais otimizados, a implementação de projetos, né, nas tecnologias de transformação digital. Então, no final do nosso encontro, eu volto para falar um pouquinho mais sobre os nossos serviços para quem estiver interessados. Bom, eu gostaria muito de conhecer um pouco vocês que estão aí do outro lado, mas a gente tem mais de 800 pessoas inscritas, esse foi o último número que me passaram, e ao vivo aqui já temos quase 300. Então,
eu vou pedir para vocês para entrarem comigo numa enquete rápida aqui, para eu entender quem está aí do outro lado e até ajustar um pouquinho como que vai ser as minhas explicações aqui, certo? Então, saber um pouco sobre o que vocês já ouviram falar, sobre essas tecnologias, é bem importante. Eu vou abrir aqui o Mentimeter, vocês podem utilizar o QR Code ou acessar esse endereço, né, www.mente.com, e colocar esse número 1266 1238, certo? Então, vamos lá. Aqui, estou vendo que o pessoal já está entrando, já temos 80 e poucas pessoas conectadas. Eu já vou começando aqui para a gente não perder tempo. O pessoal pode ir embarcando, vou deixar o QR Code aí à disposição. Minha primeira pergunta é saber onde vocês estão. Então, em que parte do país? Eu estou aqui falando de Santa Catarina, nossos colegas vão falar de diferentes partes do estado, né, de Minas Gerais, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, do Paraná. Então, é legal a gente se conectar e saber. Se você é do exterior, não está no Brasil, pode marcar do lado de fora do mapa e a gente já vai ter uma boa ideia. Puxa, que legal, olha só, temos pessoas espalhadas por todo o país, isso é muito bacana saber, né? Afinal, a inteligência artificial, a gente que ela veio para transformar organizações de todo tipo, né? É muito legal ver que vocês estão aí colaborando, então, participando de tantos lugares diferentes. Para nós é muito bacana tomar esse conhecimento. Que legal, olha só, 132 pessoas já responderam, alguns ainda estão respondendo, estou vendo que a maioria está ali, né? Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma presença forte aqui de Process, mas também em São Paulo, outros estados, até em todos os quatro cantos do nosso país. Que bacana. Bom, pessoal, vou seguindo aqui com a nossa próxima pergunta. E aí eu queria saber também, então, dentro da sua organização, qual é a sua área de atuação, né? Onde você trabalha, até para a gente ver, né, onde que a IA agêntica pode se adequar melhor aí ao seu dia a dia. Então, a gente tem um grande grupo de pessoas aqui que são da área de tecnologia da informação, também vários profissionais da parte de processos, governança, estratégia, né, que está bastante conectado com o grupo de profissionais com os quais a gente atua. Algumas pessoas de área de apoio do negócio, ali, RH, jurídico, fiscal, contábil, alguns do atendimento a clientes, algumas pessoas da área de pesquisa acadêmica, além de outras áreas aí. Queria, aproveitando o momento, né, vejo que a gente tem ali um peso bem forte do pessoal de tecnologia e da parte de processos. O que a gente vai trazer para vocês aqui, pessoal, é conhecimento sobre o que são os agentes, como eles funcionam, quais são as características das principais plataformas que estão despontando aí no mercado para criar soluções de inteligência artificial agêntica, que logo eu vou explicar para vocês o que é. Então, a gente não vai ensinar a construir agentes aqui, não é esse o objetivo. O objetivo é abrir as portas da mente de vocês para entender todo o potencial dessas tecnologias, beleza? Que legal, bacana saber também aí desses profissionais todos aí, então, vou tentar buscar uma linguagem que seja acessível para todo mundo, tá bom, pessoal? Sobre inteligência artificial generativa, estou falando aqui ChatGPT, Gemini, uh, Grok, Claude. E aí, você já está usando no dia a dia do seu trabalho, na sua profissão, na sua atividade de negócio na organização? Ainda não usou nem para uso pessoal? Já testou algumas vezes, mas né, não avançou muito, ou usa bastante, mas mais para coisas pessoais. Algumas pessoas já estão usando de forma pontual. Puxa, que bom ver que várias pessoas estão investindo no uso dessas tecnologias para apoiar em atividades de trabalho, né? A gente tem, vou falar para vocês no final do nosso curso, mas a gente tem uma trilha de capacitação corporativa em inteligência artificial, no qual um dos cursos mais. São três cursos muito legais, mas um deles é específico para ajudar a desenvolver as habilidades de criar os prompts certos para obter as respostas que a gente quer dessas ferramentas. Vale a pena vocês acompanharem a live aí até o final, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Muito legal. O que mais temos aqui para perguntar? E sobre agentes inteligentes, ou inteligência artificial agêntica, ou agentes de TI? Como é que está aí o conhecimento de vocês? É um assunto novo? Já leu ou assistiu palestras a respeito? Já começou a criar alguma coisa com soluções, né, dessas ferramentas? Opa, já atuou, está atuando em projetos, desculpa, pessoal, aqui está projetos de RPA, mas já, na verdade, é projetos de agentes inteligentes, tá? Acabei
duplicando o slide aqui sem querer, mas a última pergunta aqui é se já está atuando em projetos que usam agentes inteligentes, não é o RPA, tá bom? Então, só para entender um pouquinho aqui, estou vendo que é um assunto novo para a grande maioria das pessoas que estão participando aqui conosco. É um assunto novo, o que é ótimo para mim, porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês. E sobre essas outras tecnologias, porque logo vocês vão entender como que elas estão relacionadas com o nosso assunto de hoje, né? Inteligência artificial e machine learning, processamento de linguagem natural, robotic process automation, chats de inteligência artificial generativa, né? ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Mônica, né? Tantas outras opções que tem aí. O que está despontando? Vamos ver. Ó, então, a parte de IA generativa, como ela é mais acessível, muitas vezes, né? Muitos profissionais já estão utilizando aí em algumas oportunidades, em projetos. RPA é uma tecnologia que já está, pelo menos aqui no Brasil, há uns 7 anos presente, né? Nos últimos 3 ou 4 anos se consolidou de fato na grande maioria das organizações. A gente percebe isso nas nossas consultorias, né? Cada vez mais a gente vê organizações automatizando, mas já definidos em relação ao uso de plataforma, né, ou de estrutura de tecnologia. Processamento de linguagem natural, né, um assunto conhecido, mas nem tão utilizado, ele depende de outras ferramentas para poder usar, e a parte de machine learning e inteligência artificial no aspecto de conhecimento, certo? Show, pessoal. Legal. E, bom, para quem está tentando implantar inteligência artificial aí, que tipo de empecilhos vocês têm encontrado no caminho de vocês aí que possam estar dificultando ou atrapalhando? Isso são coisas que permeiam todas as nossas discussões sobre inteligência artificial, né? A gente sabe que as empresas estão com muita vontade de implantar soluções de inteligência artificial, mas existem uma série de freios. Olha só, cultura, custo barra orçamento, treinamento, acho que aqui seria, né, a questão de conhecimento, né, domínio de conhecimento, aqui bastante relacionado, né, falta de conhecimento, ferramentas, o tabu de que a IA pode resolver qualquer problema, políticas internas, cibersegurança, maturidade, letramento, apoio da organização, estou vendo diversos aspectos aqui, certo? E a gente, de fato, tem vislumbrado nessas situações acontecendo aí. Beleza. Bom, já deu para ter uma boa impressão. Muito obrigada pelas contribuições de vocês. Isso aqui vai ser meu guia para a gente continuar aqui, então, na nossa conversa. Então, já me apresentei a vocês, eu sou a Kelly Sganderma e hoje a gente começa no assunto de agentes de inteligência artificial. O que eles são, como eles são criados e como a gente pode utilizar eles para transformar a nossa organização. Então, vamos lá, né? Para começar, de onde vem esse nome de agentes de inteligência artificial, né? É porque essa tecnologia vai funcionar que nem agentes secretos, fazendo coisas às escondidas, ou vão se infiltrar nas organizações e sistemas, fazendo coisas sinistras? Não exatamente, pelo menos não é esse o propósito da tecnologia, né? A questão é como vai ser utilizada. Mas, de fato, né, os agentes de inteligência artificial, ou inteligência artificial agêntica, essa expressão do agente, ele vem da palavra em latim agere, que significa agir, certo? Ou seja, é uma inteligência artificial capaz não apenas de é, pensar, né, ou entender, mas usar o seu algoritmo também para executar operações dentro do ambiente que está ao seu alcance. Então, esse é o aspecto mais relevante dessa tecnologia dentro do campo da inteligência artificial. Enquanto a gente tem os chatbots, né, que baseados em grandes modelos de linguagem de larga escala, né, conseguem processar as nossas mensagens e gerar uma resposta, os agentes têm a habilidade adicional de, além de compreender o que a gente quer, executar ações, navegando, conduzindo sistemas e consultas em diferentes fontes, sites, sistemas de informação, lançando informações. Peraí, Kelly, mas isso aí não era o que os robôs de RPA faziam? Acessar sistema, consultar, cruzar informações, lançar dados. Pois é, mas é que os robôs de RPA, eles precisam de instruções explícitas para fazer essas ações, certo? Quem trabalha na área sabe que é
Uma luta, a gente definir claramente todos os passos, o passo a passo que ele tem que realizar para conseguir executar um trabalho. Já os agentes inteligentes, eles combinam essa capacidade linguística com raciocínio lógico para determinar quais ações ele vai fazer para atingir o seu objetivo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, certo? Então, a inteligência artificial agêntica, né, ou os agentes de IA, eles não surgiram assim, tipo, tive uma ideia, vamos construir um agente de inteligência artificial. Ele, na verdade, é a convergência de várias tecnologias que foram amadurecendo ao longo do tempo, criando as bases ali para que a gente pudesse ter um sistema inteligente, né, baseado em inteligência artificial, que não apenas fosse capaz de entender e fazer raciocínios matemáticos, mas também que fosse capaz de agir em busca de atingir um determinado objetivo. Então, primeiro a gente tem, num lado, né, os avanços do processamento da linguagem natural, que permite que as máquinas elas possam interpretar melhor o que a gente diz. Quem já acompanha minhas lives sabe que toda vez que eu falo do processamento de linguagem natural, eu me lembro lá do meu trabalho de conclusão da graduação, 20 anos atrás, que eu estava tentando construir um chatbot. E eu estava tentando lá ensinar para ele gramática, semântica, estrutura da frase, o que, que era o objeto, o que, que era a frase que determinava uma ação, algo sobre o objeto, certo? Então, o processamento de linguagem natural foi evoluindo junto com as redes neurais artificiais, que ajudaram a amadurecer, né, num caminho em que a gente conseguiu construir esses modelos de linguagem de larga escala, onde as redes neurais receberam um grande volume de material, de conhecimento, de conteúdo, em textos de fontes diversas, para descobrir os padrões linguísticos e, a partir daí, conseguir produzir essas coisas que a gente nos impressiona cada vez, né? Que ele vai criar uma coisa, vai nos passar uma informação, vai nos dar uma determinada resposta. Em paralelo, a gente tem os avanços do aprendizado de máquina, desculpa, a gente tem os avanços do processamento de linguagem natural, né, e as redes artificiais, claro, e em paralelo a gente tem aqui as técnicas de automação, né? Então, a gente começou lá com scripts de automação mais simples, sabe aqueles scripts de banco de dados, algumas operações, né, controladas via código, passando por automação robótica com RPA, até automação de processos inteligentes, né, onde a gente tem inteligência artificial já sendo utilizada, dando capacidade dos robôs de executar coisas, né, com decisões mais inteligentes e automatizando processos mais complexos. Então, tudo isso se convergiu no que a gente chama de agentes de inteligência artificial, que são esses sistemas que integram essas capacidades para pensar e agir de uma forma autônoma, colaborando diretamente com os processos de negócio na execução das tarefas, dado um propósito definido. Bom, o que é um trabalho para um agente, né? Então, a gente tem alguns tipos de agentes que a gente chama de agentes mais simples, geralmente referenciados como robôs ou assistentes, né? Os agentes de conversação ou assistentes de conversação, eles são focados em perguntas e respostas. Então, eles são ideais quando eu tenho situações em que o meu objetivo é, de uma forma didática, acessível, né? Esclarecer dúvidas, responder perguntas, e para isso eles podem ser treinados com algum conhecimento específico sobre o que ele deve responder. A gente tem os agentes analíticos, que são aqueles que aplicam os modelos de linguagem para racionalizar sobre uma informação. Então, ele vai combinar pensamentos para gerar um determinado resultado. Por exemplo, uma planilha estatística, fazer uma predição. E os agentes de execução são aqueles que executam ações específicas, usando ferramentas digitais, geralmente baseados em passos e regras claras, que é o que a gente tem nos velhos conhecidos robôs de RPA. Certo? Então, são alguns tipos de agentes mais simples. Quando a gente fala de agentes inteligentes, nós estamos falando dessa combinação de habilidades de conversar, de racionalizar e de agir para executar um determinado trabalho. Então, alguns exemplos, né, para tornar um pouquinho mais palpável as ideias que eu estou trazendo aqui para vocês. Um deles é o onboarding de RH, né? Eu posso ter lá um agente de onboarding de RH, cujo objetivo é integrar novos colaboradores. Então, o que ele tem que fazer? Qual é o trabalho desse agente, né, para que ele possa atingir o objetivo dele?
enviar comunicações de boas-vindas personalizadas, coletar e analisar a documentação do novo colaborador, instanciar e monitorar os treinamentos obrigatórios que ele tem que fazer na entrada, né, da sua participação na organização, integrar informações, né, obtidas da documentação fornecida nos sistemas de RH e de TI, então cadastrar, criar e-mail, etc. Esse robô, então, para cumprir o objetivo de integrar novos colaboradores, ele vai gerar como resultado um novo colaborador com processos administrativos concluídos. Outro tipo de agente, né, indo para a área de estoque. Então, eu posso ter um agente cujo objetivo é antecipar rupturas e otimizar pedidos. Então, o que ele faz para atingir esse objetivo? Ele vai ficar monitorando os níveis de estoque em tempo real, analisar o histórico de vendas e sazonalidade e acionar automaticamente os fornecedores ou gerar pedidos de compra, planejando, né, preparando o estoque para as necessidades baseadas nessa combinação de informações que ele racionalizou ali para atingir esse objetivo. Então, o resultado é um controle de estoque, o estoque, né, sem rupturas, sempre com disponibilidade otimizada. E um outro exemplo ainda, mudando de área, que a gente pode ter no compliance financeiro, né, um agente que vai garantir a conformidade em transações financeiras. Então, ele pode ficar monitorando os pagamentos e recebimentos em tempo real, cruzar os dados com regras de negócio, regras regulatórias, políticas internas da empresa e alertar ou bloquear automaticamente transações que sejam suspeitas, né, comunicando, alertando as pessoas envolvidas, garantindo que alguém faça uma avaliação se aquela transação realmente é suspeita, né, e eventualmente até atuando de outras formas. Então, para cumprir o objetivo de garantir a conformidade de transações financeiras, o resultado que ele vai gerar é um asseguramento maior de que a conformidade, que as transações estão correndo dentro das conformidades definidas. Ok? Só alguns exemplos, então, de agentes. Se a gente fosse pensar em automatizar isso com RPA, puxando um pouquinho, porque a gente tem falado tanto nos últimos anos, né, aqui mesmo nas lives da eProcess, a gente pode pensar que alguns desses aspectos aqui até daria para robotizar. Só que o trabalho de colocar todo o controle de tomada de decisão, né, de cruzamento de informações para orientar ele sobre a melhor ação a ser tomada, né, guiando ele na sequência de passos, acaba sendo muito trabalhosa, tornando essas automações complexas. Quando a gente olha para a possibilidade de usar agentes inteligentes, e vocês vão entender a grande pegada da diferença a seguir. Eu tenho ali, na verdade, uma solução inteligente com autonomia para definir qual é a melhor forma de conduzir, de realizar os seus passos. Essa aqui é a grande questão. Então, como é que funcionam esses agentes inteligentes, né? Basicamente, pelos exemplos, vocês já devem ter conseguido entender ali um pouquinho, né? Esses são sistemas inteligentes autônomos que têm uma missão a cumprir. Então, a ideia principal sobre agentes inteligentes é que eles possam realizar atividades com autonomia. O princípio básico de um agente é que ele tem um objetivo, que é a sua motivação, é o motivo da sua existência, certo? E toda vez que ele é acionado, ele vai buscar realizar o trabalho necessário para cumprir o seu objetivo, gerando um resultado. Ou seja, ele vai processar, ele vai executar um processo, né, que é o trabalho a ser realizado para gerar aquele resultado. Para isso, ele vai combinar 3 estruturas. A primeira estrutura delas é a percepção. A percepção é a forma como a gente vai coletar os dados, coletar sinais do ambiente, né, coisas que sejam úteis para ele detectar, né, identificar o momento de executar ou mesmo de obter informações que sejam relevantes para ele poder executar o trabalho dele. Pode ser determinada data e hora que foi atingida, que pode ser um gatilho para iniciar aquele agente, ou uma mensagem que foi recebida, um som que foi captado, um sensor de iluminação, de calor, um sensor de nível, né, que obtém uma variação de dados, pode ser um alerta, né, ou outros tipos de indicadores. Então, em outras palavras, né, são os meios pelo qual a gente percebe o que está acontecendo no ambiente digital em que ele está inserido, onde ele alcança, né, e aonde ele tem pontos de observação sendo coletados, onde ele tem atenção direcionada. A segunda estrutura é a de raciocínio. Então, o raciocínio é a forma como a gente vai processar as informações recebidas em relação ao comportamento que é esperado dele para executar, né, o seu trabalho. Então, ele vai
planejar as ações a serem realizadas, como analisar, realizar cálculos matemáticos, aplicar regras, tomar decisões, de forma que o raciocínio ele vai determinar como a gente decide o que fazer e quando fazer alguma coisa. E o fazer, na verdade, é a terceira estrutura, que reúne os mecanismos ativos, através dos quais o agente vai executar as ações de fato que ele planejou, né, dentro do ambiente digital em que ele se encontra. Então, ele vai fazer aquilo que está ao alcance dele. Pode ser o acionamento de APIs, ferramentas prontas para usar, que estejam disponíveis, né, para o uso daquela solução de agente. Pode ser emitir sons, enviar uma mensagem, digitar informações, enviar sinais, executar uma robotização feita em RPA, ou até mesmo acionar outros agentes que possam colaborar na execução para que ele possa atingir o seu objetivo. Então, um agente tendo um objetivo, ele vai precisar, primeiro de tudo, de conhecimento, ou seja, as informações, não apenas aquelas que estão na base da linguagem de larga escala, que está praticamente dentro do motor né, do trabalho desse agente. Né? Então, os modelos de linguagem de larga escala, obviamente, eles estão alimentados ali com um grande conjunto de conhecimentos, mas são conhecimentos genéricos, não é um conhecimento específico. Então, no momento em que a gente tem uma atividade específica a ser realizada, ele pode precisar de um conhecimento mais aprofundado e mais direcionado para aquele objetivo que ele tem que atingir. E esse conhecimento ele pode ser fornecido na forma de documentos, políticas, né, planilhas, fontes de dados, assim como também pode ser viável para ele que ele pesquise, que ele vá atrás das informações que ele precisa para planejar e para fazer o que ele tem que executar no trabalho dele. Ele também vai precisar executar tarefas, né? Faz parte da ideia da IA agêntica. Então, ele vai utilizar ferramentas ou ele vai colaborar com outros agentes que possam contribuir, executando parte do raciocínio mais especializado, né? Ou até mesmo executar uma parte do trabalho a ser feito. E ele vai também precisar vai se basear, né? O seu processamento num conjunto de comportamentos que vão determinar o que ele pode fazer, né? Como diretrizes ou gatilhos. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão acompanhando? Todo mundo por aí? Se puderem dar uma reação, tá ficando claro? Sim? Beleza. Ótimo. Então vamos lá. Bom, um grande ponto focal aqui, né, o que diferencia esse tipo de solução são os padrões de raciocínio, né? Então, à medida que aquelas tecnologias que a gente estava falando lá no início, de processamento de linguagem natural, redes neurais, modelos de linguagem de larga escala, né, alimentando as IAs generativas, capacidades de robotização e de execução de processos cada vez mais inteligentes, à medida que essas tecnologias foram convergindo, alguns grupos de pesquisadores e desenvolvedores dentro da comunidade de inteligência artificial começaram a refletir sobre diferentes estratégias de raciocínio, né, para essas soluções. Então, o motivador principal aqui é definir como que esses modelos de linguagem podem tomar decisões e interagir com o ambiente de uma forma estruturada e confiável. E aí existem diversos padrões que foram sendo definidos, ok? Um deles é, por exemplo, o Chain of Thought. Eu não vou falar muito profundamente, mas só para dar uma ideia para vocês, né? Nesse padrão de raciocínio, da cadeia de comportamento, o agente ele vai explicando os passos num raciocínio, numa sequência linear, sem interagir com o ambiente ou fazer tomadas de decisão. Né? Então, por exemplo, um assistente que justifica uma recomendação de preço com base em uma sequência de raciocínios lógicos. Por exemplo, o produto A vende mais no verão, nós estamos no verão, então vamos aumentar o preço, que pode nos levar a gerar mais receita, certo? O segundo, um outro padrão, seria o Plan and Execute, ou planejar e executar. Então, nesse padrão de raciocínio, o agente ele cria um plano completo, ou seja, ele tem o objetivo, ele tem que perceber o ambiente, ele cria todo um plano de trabalho para daí começar a executar. Né? Então, ele começa a executar essas ações sequencialmente. Então, por exemplo, um agente financeiro que, ao receber um pedido de orçamento, ele cria um plano detalhado com as etapas de aprovação e providencia isso, né, para conseguir enviar para o cliente. Outro é
outro padrão de raciocínio que se fala bastante é o react, né? Ou raciocinar e agir, né? Reason and act. É um agente que intercala raciocínio com ações. Então, ele planeja uma parte do trabalho, executa as ações, e isso permite que ele avalie como é que foi o resultado das ações para poder ajustar sua rota a cada passo. Então, ele vai validando o resultado que ele gerou numa determinada etapa para que ele possa replanejar eventualmente. Então, um analista virtual que consulta dados de mercado, identifica problemas em uma campanha e sugere correções progressivas, vai testando hipóteses à medida que ele vai avançando, é uma possível utilização, né, de React como um padrão de raciocínio. Outro é a árvore de pensamento, né, o Tree of Thought, que o agente explora várias linhas de raciocínio em paralelo. Imagina como se ele explodisse assim, vou pensar em todas as possibilidades, e aí depois ele pesa e define qual que é a melhor decisão, certo? Então, um agente de planejamento estratégico que propõe cenários alternativos para a expansão da empresa, compara os riscos e os investimentos, e aí, né, vê o retorno em diferentes regiões, e com base nisso ele determina qual é a melhor opção. Tem também o padrão do reflection, né, que é a reflexão e aprendizado. Então, o agente ele vai analisando o histórico de decisões, identificando erros e acertos, vai aprendendo com isso, né, melhorando o seu desempenho no futuro. Então, ele utiliza uma memória que vai guardando, né, os resultados positivos e aqueles que não deram os resultados. Um agente de treinamento corporativo que vai adaptando o conteúdo e abordagem com base nos feedbacks que vai colhendo, os resultados de turmas anteriores, poderia ser, né, uma aplicação. E o AutoGPT, né, que seria um loop autorreflexivo, seria uma autonomia iterativa, né, que é um agente que atua com alta autonomia. Isso aqui é algo que está ainda em projeto, né, a gente não vê muitas aplicações, envolve uma nível de confiança muito alto sobre essa tecnologia, ela ainda está sendo avaliada. Mas é onde a gente tem definição de objetivos, criação de tarefas, executar e avaliar, e se ajustar continuamente. Seria um modelo que está sempre se autoajustando para sempre estar atingindo da melhor forma o seu resultado. Então, é um nível de complexidade bem elevado desse tipo de padrão. Então, um agente de inovação interna que define uma meta de redução de custos, e aí, para isso, pesquisa soluções, simula cenários, coordena ações automatizadas, vai reportando avanços, né, buscando mínima intervenção humana, poderia ser um exemplo de aplicação, certo? Então, falando um pouquinho mais assim dos dois principais modelos que a gente vê sendo aplicados, né? Um deles é o Plan e Execute, só para detalhar um pouquinho mais aqui para vocês, ele é simples, ele é mais eficiente, mais rápido de implementar em geral, né? Adequado para aquelas atividades em que o plano pode ser bem definido de uma vez. Então, ele criando um bom plano, ele consegue executar. Isso torna mais simples a operação dele, certo? Não tem tantas validações. Então, ele é muito usado em pipelines tradicionais, né, de modelos de linguagem e tal. Então, ele é um modelo que vai ter lá a percepção, ele pode ser chamado no chat, né, através de uma solicitação de uma mensagem, ou ele pode captar, né, um elemento de percepção, monitorando um sinal para iniciar. Quando isso acontece, quando ele detecta isso, ele começa a executar o planejamento. Dentro do planejamento, ele pode buscar novas percepções, tá? Usando os mecanismos de captura de entendimento do ambiente digital dele. Aqui ele vai entender a situação, vai traçar um plano, vai avaliar as ferramentas disponíveis, vai escolher as ferramentas disponíveis e, uma vez que ele traçou o seu plano de trabalho, ele vai executar. Então, ele vai utilizar as ferramentas que estão disponíveis no ambiente que está acessível para cumprir o seu objetivo, gerando um resultado. Um outro modelo, né, é o React, aqui faltou o parênteses, né, mas basicamente ele também vai tendo uma identificação, né, a percepção de que está na hora dele começar. Ele começa na primeira etapa, que é o reasoning, né, que é onde ele vai raciocinar e planejar, mas em vez de montar todo um plano de trabalho para daí executar, ele vai entender a situação, traçar um plano, dividir esse plano em partes e ele vai detalhar uma parte, avaliar as ferramentas disponíveis, escolher as ferramentas e agir, certo? E depois de agir, ele racionaliza de novo para ver, né, se ele tem mais algo a fazer. Daí ele age de novo. Então ele fica nesse ciclo até que ele atinja o resultado, sendo que esse resultado, né, em alguns momentos ele vai refletir sobre esse resultado e vai submeter para o reasoning novamente, de forma que ele racionalize
e replaneje alguma etapa caso ele ainda não tenha atingido o resultado final. Então, são os dois principais modelos que a gente vê, né, nas plataformas. Bom, e falando em plataformas, então, né, o que, que tem disponível no mercado aí para que eu possa construir? Eu vou ter que criar meu agente do zero? Como é que eu faço, né, para criar um agente? Então, a gente tem três categorias de soluções disponíveis no mercado. Um deles são os agentes especialistas, né? Então, os agentes especialistas são agentes que são prontos para usar, altamente capacitados e especializados numa função específica, alguns direcionados a indústrias, outros um pouco mais abrangentes, mas são soluções extremamente robustas, muitas vezes até bem caras, né? Não é tão acessível assim. Alguns exemplos, a OpenAI tem o Deep Research, que é especializado na parte de pesquisa, tem o Agentforce, né, que é da Salesforce, que é especializado na parte de vendas e de Customer Relationship, tem o Hypercreatic AI, que é especializado na parte de agentes de saúde. Então, eles são altamente especializados e nichados. E por conta disso, eles já têm, né, todas as boas práticas, todos os tratamentos necessários. A gente tem as plataformas customizáveis, que são aquelas que a gente pode construir, né, permite que a gente construa, crie os nossos próximos agentes. Então, aqui eu posso ter soluções que variam desde no-code até soluções low-code e alguns frameworks pro-code, onde eu faço toda a parte de implementação, né, via código, utilizando alguns pacotes ali de inteligência artificial para acionar alguns dos mecanismos que me interessam, né, na medida que eu vou avançando com o meu agente. E a gente tem os agentes generalistas, né? Esses também estão lá na ponta da cadeia evolutiva, vamos dizer assim. Seriam soluções versáteis e capazes de lidar com um grande número de tarefas e se adaptar em ambientes mais complexos, né? Como navegar em múltiplos sistemas, entender objetivos complexos, fazer tarefas diretamente nas telas, sem precisar de integrações complexas. Mas essas soluções, elas ainda, né, por tentar serem muito abrangentes e generalistas, elas ainda estão, né, ainda evoluindo bastante. Então, a gente vai focar a partir de agora e por todo o restante da nossa semana na parte das plataformas customizáveis, que é onde nós aqui na Eprocess temos desenvolvido bastante pesquisa e estudo no assunto, certo? Dentro dessas plataformas customizáveis, a gente tem alguns direcionadores, né? A gente tem aquelas soluções que são direcionadas mais para a utilização com foco no chatbot, onde a principal troca de informações, né, a relação de uso ali do agente se dá principalmente pelo chat. O Microsoft Copilot Studio, que a gente vai apresentar, né, nas próximas semanas, é uma dessas ferramentas, né? Tem esse foco. Não quer dizer que ela não possa fazer outras coisas, mas ela tem um foco bem relevante nisso. Depois a gente tem as plataformas mais voltadas para foco no processo de negócio, né? Então, a solução da UiPath, Agentic Automation, por exemplo, ela permite esse foco, né? Onde você pode determinar como deve ser o processo de negócio e ali na configuração do processo você definir algumas atividades que podem utilizar, né, os mecanismos de raciocínio do agente para tomar as decisões ali, fazendo com que o agente, por mais que ele tenha um objetivo a cumprir, ele siga um determinado processo. Não muito rígido, né? Mas que ainda assim ele siga um processo previsto. A gente tem também um conjunto de plataformas cujo foco é a combinação de prompts e ferramentas, né? Que é o caso do IBM Watson X Orchestrate, que vai ser a próxima apresentação nossa na quinta-feira, certo? Onde a gente vai demonstrar para vocês como podemos construir um agente utilizando essa combinação de recursos. E a gente tem as soluções com foco na orquestração de serviços, né? Aqui a gente tem o N8N, a gente tem o Microsoft Power Automate, onde o comportamento do agente se dá pela combinação de diferentes ferramentas e web services que vão ser acionados nos momentos adequados, conforme o raciocínio que for desenvolvido ali. Ok? Então, a gente vai, nas próximas 4 sessões, falar e demonstrar para vocês cada uma dessas ferramentas. Como é que eu faço para, beleza, entendi mais ou menos, entendi a tecnologia, eu acho que estou entendendo, já vi que tem plataformas que podem me ajudar a acelerar a criação dessas soluções, vi aí uns exemplos, né, que
podem me indicar, né, bons caminhos. Então, como é que a gente cria os agentes inteligentes, né? Então, vou trazer aqui, puxa, já estamos bem, vou ter que dar uma acelerada. Então, posso criar, geralmente eles são criados através de dois mecanismos. Um deles é o prompt com instruções. Então, eu vou fornecer instruções dando para ele: olha, seu objetivo é esse, o seu processo está aqui, você pode utilizar essas ferramentas, aqui está o conhecimento de apoio e o resultado esperado que a gente quer é esse, certo? Isso pode ser construído através de um prompt, mas a maior parte das ferramentas permitem, inclusive, que você, né, para ajudar o processo de criação do agente, você preenche alguns campos ali, e a partir desses campos ele transforma isso num prompt para criar o agente. Então você fornece as informações, você vai ser o agente tal, é um agente incrível que faz uma determinada coisa, aqui são os passos que você tem que realizar para cumprir, né, o seu objetivo, e aqui estão alguns conhecimentos essenciais que você precisa utilizar, certo? E aí ele vai processar isso através da execução do prompt, ele vai gerar um agente que está pronto para testar. Você já pode conversar com ele ali no prompt e testar se ele vai gerar os resultados esperados. O outro é através da criação de fluxos, né? Onde eu vou desenhar ali a sequência organizada da combinação de momentos de raciocínio e de aplicação de ferramentas para que o meu agente gere o resultado de uma forma mais controlada, tenha um controle, né, maior do que e como que ele está trabalhando. Bom, o que são aspectos importantes para a gente definir? Primeiro deles, o gatilho para iniciar o agente, né? Eu posso ter gatilhos temporais, então, por exemplo, o agente ele pode ser programado para rodar em intervalos definidos, tipo, todos os dias, às 8 da manhã, ele vai mandar um relatório de vendas. Eu posso ter um gatilho de agente que inicia ele por uma API, né? Por exemplo, um outro sistema chama a API do agente, fazendo com que ele comece a executar a sua atividade. Uma integração clássica de sistemas, né? Então, por exemplo, um pedido é finalizado na plataforma de e-commerce e aí a plataforma de e-commerce chama o agente de faturamento para processar as próximas etapas. Eu tenho o modo conversacional, né, iniciando por chat. Então, o usuário no chat faz uma solicitação a ele, por exemplo, qual é o status da minha entrega? E isso aciona um agente que vai fazer as ações necessárias nos sistemas de gestão e dar a resposta àquele usuário. Eu posso iniciar um agente por um formulário, por exemplo, um formulário preenchido, né? O colaborador vai lá, preenche um formulário de férias e o agente começa a executar o fluxo de aprovação e de liberação, né? Todos os procedimentos para liberar as férias. Posso utilizar arquivos e pastas, né? Com o upload, chegada do arquivo, acionando o nosso robô. E-mails recebidos, é comum a gente ter um agente que fica monitorando uma caixa de e-mail. Quando chega uma mensagem com características específicas, isso dispara o nosso agente. As plataformas de Office, né, tanto Microsoft Office quanto a plataforma do Google Enterprise, tem ali na sua estrutura de documentos alguns mecanismos prontos para acionar os agentes. E o próprio monitoramento de eventos, né? Eu posso definir métricas, sensores que, quando acontece alguma mudança, alguma oscilação ali das informações que ele está monitorando, ele identifica, tipo assim, ele está monitorando o estoque e um item chegou no estoque abaixo do mínimo, ele já cria o pedido automático, executando a ação. Então, ele não foi chamado por ninguém, ele estava lá monitorando uma informação, né? E seguiu adiante. Então, uma coisa é o gatilho, a outra coisa é os meios de conversa. Né? A gente tem agentes que têm as suas interfaces de chat nativas, disponibilizadas pelas próprias plataformas, e a gente tem, por exemplo, o Microsoft Copilot, né? Quem usa a plataforma Microsoft sabe que você pode ir lá no Copilot conversar com ele. E a gente tem os aplicativos de chat, então, com integrações com WhatsApp, Slack, Google Chat, Teams, né? A gente pode enviar mensagens para os usuários envolvendo, né, as pessoas ali no ciclo do robô quando necessário, desse agente. A gente tem também que se preocupar com a personalização do agente. Então, nós temos que definir qual é o comportamento dele, como é que ele responde, como é que ele age. Né? Eu posso ter um agente que é mais reativo, que ele vai esperar ser chamado para tomar uma ação, ou proativo, né? Monitorando e tomando iniciativa. Posso definir uma personalidade, especialmente se ele vai se comunicar bastante com pessoas, né? Então, eu posso escolher que o meu agente trate
a comunicação dele de uma forma, num nível mais formal, mais consultivo, mais técnico, mais acolhedor, mais gentil, simpático, divertido, vai depender do que eu estou querendo daquele agente, né? E também a parte das regras de negócio. Então, as regras de negócio elas vão ajudar a definir limites e diretrizes que o agente deve seguir, né? Então, eu posso ter os prompts, fluxos, ferramentas, tudo isso vai ser acionado conforme as regras que a gente determinar. E os agentes, eles em algum momento podem precisar interagir com o ambiente, né? Sair do modelo de linguagem ali, que é o que está dentro das capacidades dele, e interagir com outras soluções, outras fontes de informação externas. Ele pode fazer isso através de navegação na web, né? Usando o web scraping, que é busca acessar páginas, buscar dentro do conteúdo da página uma informação, ou usar APIs para obter informações em sites. Alguns sites, né, na web já estão oferecendo APIs para que não tenha tantos robôs ficando, né, consumindo seus servidores, e até mesmo uma forma de, né, gerar um lucro aí. Algumas plataformas incorporam uma máquina virtual para que o agente possa utilizar ela na operação de sistemas. E, além disso, eu posso ter outras formas de dar capacidades para IA ir além do seu mundinho, né, da sua linguagem ali, fomentada pelo modelo de linguagem que está sendo utilizado. Então, eu tenho o RAG, que é o aumento, né, do conhecimento generativo ali, fornecendo documentos, FAQs, políticas, contratos. Ele vai, né, eu vou alimentar o agente com essas informações, ele vai poder utilizar essas informações como parte do raciocínio, né, ou como parte das respostas, as tools ou ferramentas, que podem ser APIs, serviços externos, pacotes prontos para utilizar. Ele pode acionar RPA, né? Então, se eu tenho um robozinho lá pronto que faz uma atividade-tarefa, uma determinada atividade, né? Eu posso dizer para ele, olha, passa essa tarefa para o RPA vai executar, quando ele resolver, você continua seu processamento. E até mesmo agentes parceiros, né? Gerando o que a gente chama de sistemas multi-agentes, quando eu começo a ter um agente que vai orquestrando o trabalho de outros agentes, que cada um com uma função específica e repetível, né? Principalmente. Bom, e uma outra característica dos agentes é que eles têm uma alta capacidade de integração. Então, eu posso fazer, né, utilizando as plataformas de criação de agentes, fazer com que o agente execute acesso direto ao banco de dados, com os devidos cuidados, é claro, né, para consultar, obter informações analíticas, validações. Ele pode acionar web services, REST, SOAP, né, seguindo padrões de mercado, pode utilizar conectores prontos, pode fazer integração com RPs e CRMs, utilizando conexões específicas. Muitos dos sistemas de RPs e de CRM já estão fornecendo esse tipo de conectores prontos para usar para os agentes, vendo, né, que eles podem gerar ali um produto diferente. E a gente tem o MCP, que é um protocolo de contexto de modelos que está sendo criado, ainda está em desenvolvimento, né, em experimentação, mas é um protocolo para conectar modelos de conhecimento inteligentes ou assistentes e recursos, né, de uma forma padronizada. Isso ainda está sendo desenvolvido, mas é uma tendência que isso se torne também em um padrão de integração entre os agentes. Para fechar aqui a nossa conversa, invadindo talvez um pouquinho os minutos finais aí, tá, pessoal? Como é que eu faço para ir da minha ideia aqui, agora que eu já tenho uma boa noção do que são as soluções que existem, né, o que eu posso fazer com elas, como é que eu vou da ideia até a adoção, de fato, dos meus agentes inteligentes? Então, em 7 passos, basicamente, vou falar bem superficial aqui, talvez a gente volte nesse assunto numa outra live para falar mais sobre como conduzir projetos de implementação, mas eu parto identificando uma oportunidade onde eu tenho uma atividade, né, que precisa dos recursos ou das capacidades, das habilidades de um agente de inteligência artificial. A partir daí, um aspecto muito importante é definir claramente o objetivo do agente e definir indicadores de desempenho. Isso é um fator de sucesso, muito importante, né? Não apenas criar o agente, mas definir como é que eu avalio se esse agente está cumprindo o seu trabalho, está desempenhando bem. Não adianta eu criar um agente e não me preocupar se ele está executando corretamente, né? A partir daí, então, eu vou planejar o comportamento, a personalidade, as regras de negócio,
vou configurar as capacidades que ele vai utilizar, se ele vai utilizar conhecimento aumentado, né, via RAG, se ele vai utilizar APIs de sistemas para operar algumas atividades, utilizar conectores. Vou integrar sistemicamente, né, com o meu processo de negócio. Então, eu tenho um ERP, um CRM, onde eu tenho lá meus processos, né, e eu preciso conectar esse agente para atuar junto com esses sistemas, e vou planejar e publicar esse meu agente, né? Vou testar, claro, bastante. Todo esse processo aqui envolve muito teste e validação, né? Até que eu vou planejar o lançamento e publicar. Só que não basta apenas publicar, certo? Um agente muda a forma da dinâmica de trabalho dentro de um processo de uma organização. Então, eu também preciso incluir no meu plano de trabalho uma boa execução de gestão da mudança, adaptando o entorno desse agente, certo? Como as informações chegam nos sistemas em que ele utiliza, quem que recebe as informações do agente, o que faz com essa informação, quem fazia antes uma parte do trabalho, como é que vai fazer agora. Eu tenho que fazer uma boa gestão da mudança e o monitoramento do desempenho, assim como um agente pode gerar, né, excelentes resultados para a gente. Se ele estiver fazendo a coisa errada, ele pode gerar uma bela de uma catástrofe de negócio. Então, é muito importante a gente monitorar o desempenho do agente. Certo? E para fechar, alguns fatores de sucesso que eu já vou alimentando aí na mente de vocês. Em primeiro lugar, para a gente sair com um bom agente inteligente, a gente tem que ter uma definição clara dos casos de uso, aonde eu quero aplicar, que tipo de resultado que eu quero, validem cenários para verificar se o caso de uso está bem definido. Essencial ter dados confiáveis. Se os dados, ele trabalha no ambiente digital, né, pessoal? Se eu não tenho dados confiáveis, eu não tenho como ter um bom agente. Cerca de 35% das empresas que foram avaliadas em termos de uma pesquisa, né, que eu estava consultando ali em relação ao que é um fator de sucesso importante, citaram que precisa de iniciativa de qualidade de dados. Então, governança de dados, avaliações regulares da qualidade da informação é essencial. Fontes de gestão, né? Forte gestão da mudança, como eu tinha comentado ali anteriormente, e uma infraestrutura técnica robusta. Ele vai precisar acessar sistemas, ele precisa ter uma infraestrutura que o suporte, né? Inclusive na volumetria planejada no trabalho desse agente, certo? Então não é assim, mas com certeza tem um caminho que pode gerar já rapidamente, né, alguns bons resultados. Ok, pessoal, o que eu tinha para compartilhar aqui com vocês hoje era isso, né? Então, queria aproveitar e agradecer aqui a iProcess, que está atuando junto com a gente. A iProcess é uma consultoria que vai do redesenho à automação, uma abordagem digital orientada a processos, combinando as diferentes tecnologias de transformação de processos. Eu vou pedir a gentileza aí, quem puder, por favor, guardem aí uns minutinhos finais para responder a nossa pesquisa de satisfação, né? É importante para a gente saber a opinião de vocês, até para a gente também avaliar o impacto sobre as nossas próximas apresentações. Como eu comentei com vocês no início da nossa sessão, a iProcess é uma consultoria que é uma parceira completa para a jornada de processos e hiperautomação, com adoção de inteligência artificial nos processos de negócio, com soluções que vão do licenciamento das principais plataformas de mercado, profissionais especializados na modelagem e redesenho dos processos, otimizando eles para automação, condução de workshops de ideias de automação, ajudando a identificar e diagnosticar os processos com melhor capacidade para serem automatizados e transformados em soluções inteligentes, projetos de automação, mentoria, suporte e sustentação, centro de excelência, né, apoio na construção do centro de excelência de hiperautomação e a parte de treinamentos e capacitação. Uma das nossas soluções muito que a gente tem oferecido, né, bastante, é a parte da descoberta e oportunidades de uso de inteligência artificial. Então, se vocês estão naquela sensação de que estamos remando internamente, já apresentamos a tecnologia, mas ainda não conseguimos alavancar, né, boas oportunidades, falem com a nossa equipe e certamente a gente pode levar para vocês a nossa jornada da garagem de inteligência artificial, no qual a gente vai desde a construção de conceitos e uma visão de oportunidades de utilização, com gamificação, com estudos de caso, né, até a gente entregar ali uma visão de oportunidades, junto com a combinação das soluções de inteligência artificial que podem interagir de diversas formas, aprendendo, ouvindo, compreendendo, criando coisas,
né, conversando com os participantes, entre outras atividades. Nossos projetos de inteligência artificial, né? Então, a gente apoia organizações implantando inteligência artificial generativa, quem está tentando levar, né, os chats de inteligência artificial generativa para dentro da organização. A gente tem uma abordagem para apoiar a acelerar esse processo, ajudando as pessoas a identificar como utilizar no seu dia a dia essas ferramentas. A gente tem também soluções, projetos de implantação de assistentes digitais. A gente busca identificar um bom modelo de assistente, formata ele, né, integrando documentos, dados, possibilitando incluir ele, inclusive, ali para conversar via WhatsApp, Teams, Google, entre outras ferramentas. E a jornada de adoção de inteligência artificial, com uma metodologia para apoiar empresas a acelerar, né, o uso da inteligência artificial nos processos certos, da forma, né, mais equilibrada. E como eu comentei com vocês no início da nossa sessão, a gente tem uma trilha de capacitação corporativa em inteligência artificial, que a gente oferece no formato de pacotes para organizações que querem levar um conhecimento em larga escala, espalhar o conhecimento sobre conceitos e fundamentos de inteligência artificial, engenharia de prompt para usuários de negócio utilizarem essas ferramentas de IA generativa e exemplos de aplicação prática de inteligência artificial para inspirar novas oportunidades dentro da empresa. Então, essa trilha está disponível, a gente oferece ela em pacotes de 10 a 200, 500 inscrições, conforme a fome da organização, né, a vontade de distribuir internamente esse conhecimento para as suas equipes de negócio. Essa trilha de capacitação, ela tem uma linguagem para usuários de negócio, acelerando, né, o entendimento sobre o que a IA pode fazer para apoiar as atividades no dia a dia das áreas. Bom, e é isso, pessoal. Então, estamos aqui fechando. Eu acho que me apertei um pouquinho no tempo, né? Vi que tem algumas questões aqui, o pessoal fez alguns comentários. Eu vou tentar responder via o nosso blog da iProcess quando a gente publicar o vídeo junto, para não travar ninguém aqui. Acompanhem a nossa programação. Hoje, então, acabamos de falar sobre os agentes de inteligência artificial. Na quinta-feira, a gente vai demonstrar a plataforma da IBM, que é o Watson X Orchestrate. Na terça-feira da semana que vem, o N8N. Na quinta da semana que vem, o Microsoft Copilot Studio. E na semana seguinte, na terça-feira, o UiPath Agentic, para que vocês possam conhecer os pontos fortes, né, e o que dá para fazer com cada uma dessas ferramentas. E fechando o nosso evento, a nossa jornada, na quinta-feira, né, dia 16/10, o Eduardo Brito vai apresentar agentes em campo, mostrando algumas aplicações práticas do uso de inteligência artificial agêntica. Ok, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês nessa tarde. Desejo a todos uma excelente tarde, uma boa semana e espero acompanhar vocês aí na nossa próxima live no dia 2, na próxima quinta-feira, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau.